Você, em algum momento da sua vida, já suspeitou da possibilidade de você próprio ou do seu filho ter autismo. Mas será que é autismo mesmo? Se você não apresentar esses sinais que eu vou falar ao decorrer do vídeo, isso não é autismo. Hoje eu vou te mostrar quais são os sinais primordiais para o diagnóstico do autismo. E mais, tem um sinal que passa muito desapercebido e que poucas pessoas sabem. Então fique até o final que você vai saber tudo isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório. Eu sou médico formado em neurocirurgia e pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista, e aqui nesse canal eu descomplico o autismo para vocês pais, profissionais da saúde, médicos, professores, para vocês entenderem de fato a realidade e ter as maiores informações e conhecimentos sobre o autismo. Aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe com outras pessoas que estão precisando desse conhecimento, principalmente aquelas que estão muito inseguras em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Muita gente chega no meu consultório todos os dias com várias perguntas. Querem saber sobre o atraso na fala, ou o próprio adulto quer entender por que é muito tímido, por que não consegue socializar com as outras pessoas, não sabe o que conversar, ou é muito metódico. Isso sim, pode corresponder ao autismo, mas não necessariamente é o autismo. Para nós falarmos sobre o diagnóstico do autismo, nós nos baseamos no DSM, e na última revisão, no DSM-5, em que os dois primeiros critérios que são os principais. O primeiro critério, que é o critério A, que é a dificuldade no comportamento social e na comunicação social, e o critério B, que são padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Então, para falar do autismo, tem que ter características dentro desses dois critérios. Então, eu vou detalhar agora para você como que nós visualizamos isso e como que vocês, pais, vão poder identificar dentro de casa e vocês, profissionais, vão poder analisar durante a sua consulta aí no consultório. O primeiro grupo é a dificuldade na comunicação social e no comportamento social. Então isso é muito importante para vocês entenderem. Se você quer trabalhar com autismo, você precisa saber dos critérios de diagnóstico do autismo pelo DSM-5. Sem você saber isso e ter isso de cor na sua cabeça, não tem como trabalhar com o autismo. Então, falando primeiro desses critérios, a gente tem que analisar algumas das questões. Primeiro, da comunicação verbal. Falando aí da criança, então a criança pode ter um atraso na fala. E aí nós vamos analisar, vou dar dois exemplos para vocês, nesse atraso da fala. A criança, primeiro, ela pode não ter um estímulo. Então, vamos colocar duas crianças que não estão falando, que já está com 2 anos e falam poucas palavras, ou não falam frases, ou não fala nada. Pode ser que ela tenha pouco estímulo. Então, daquelas mães ou pais que acabam protegendo muito o filho, não deixa ter contato com outras crianças, não tem tanto esse estímulo, ou mesmo não conversa tanto com essas crianças. Ou mesmo aqueles pais que acabam negligenciando os filhos, de certa forma. Então, momentos que eles ficam muito mais sozinhos do que interagindo, mesmo com os pais, mesmo dentro de casa. Acaba ficando no celular, às vezes os pais ficam no celular e a criança fica no celular ou fica na televisão e não tem a troca, não tem a interação. Então não está tendo estímulo. E aí vai ter o atraso na fala. E não quer dizer que é autismo. Da mesma forma, pode ter uma dificuldade de se comunicar. Tem estímulo, está ali conversando com a criança, levando a fala, a comunicação, e mesmo assim ela tem dificuldade. Ou às vezes ela tenta falar, mas não consegue pronunciar. Ou ela vai falando, mas não sai as palavras de forma correta. Então é uma dificuldade da comunicação verbal que é presente no autismo. Um outro fato que nós analisamos nesse critério é a comunicação não verbal. Isso se expressa de diversas formas. Vou dar exemplos para vocês entenderem das duas circunstâncias, do que pode ser do autismo ou pode ser da própria pessoa ou em relação ao estímulo. A pessoa pode ter uma dificuldade no contato visual. Então ela pode ter dificuldade para iniciar o contato visual, pode ter dificuldade para manter o contato visual. Então vamos falar um exemplo de um adulto. Então, um adulto que não consegue olhar nos olhos. Ele pode não olhar nos olhos porque ele se sente muito tímido,
porque ele se sente muito inseguro, porque ele está em um local que tem outras pessoas e às vezes ele acha que aquelas pessoas são mais importantes do que ela, e aí acaba se sentindo muito preso e não consegue manter esse contato visual. Então isso correlacionado com aquela pessoa que não tem o autismo, mas tem dificuldade no contato visual. Da mesma forma, pode ter essa dificuldade do contato visual, no sentido que, para olhar nos olhos, gera uma insegurança muito grande, ele se sente muito desconfortável, e acha que ele está sendo invadido. E essa é uma das principais palavras que me falam todos os dias no consultório. Parece que eu estou sendo invadido, parece que ele está desconfiando de mim, parece que ele está acessando todas as informações, tudo que eu penso. Então, essa é uma das diferenças em relação a essa comunicação não verbal. E por último, dentro desse critério, o comportamento social. Então, da dificuldade de estar socializando com outras pessoas. Existem aquelas pessoas que têm a dificuldade de socializar porque não foi estimulado a isso, ou faz parte da personalidade dele, de gostar de ficar sozinho, se sentir bem sozinho, gosta de ir para alguns lugares e não ter outras companhias, se sente bem estando em casa, assistindo sua televisão, mexendo no seu telefone, ou mesmo estando sem contato com nada, tendo seu momento. E às vezes isso pode ser a personalidade daquela pessoa. Ou pode existir uma outra pessoa que tem a dificuldade de estar socializando e quer sempre ficar na sua, se sente muito bem assim, se sente muito confortável quando está sozinho. Quando tem contato com outras pessoas, isso gera um incômodo muito grande, isso atrapalha muito no seu dia a dia. Ele tem que se esforçar muito para estar com essas pessoas. E aí, depois desse contato social, acaba com essa demanda muito grande, sentindo um cansaço muito intenso, sentindo esgotado. Daqueles adultos que falam, que chegam em casa e quer dormir, quer descansar, ou mesmo a criança, mesmo não falando nada, mas quando ela sai, tem contato com outras pessoas, chega e dorme durante um tempo, às vezes da forma como não é no dia a dia. Então a gente vê muito em relação a essa forma de demonstração. Então, para nós concluirmos e você entender sobre isso, da dificuldade na comunicação social e no comportamento social, para ter autismo, tem que ter dificuldade de comunicação e tem que ter dificuldade de socialização. Se não tiver dificuldade de comunicação e não tiver dificuldade de socialização, não é autismo. Isso é uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender nesse vídeo. Se vocês saírem desse vídeo sabendo disso, já está maravilhoso. Então, se não tiver dificuldade de comunicação, não tiver dificuldade de socialização, não é autismo. Agora, fiquem atentos. Às vezes você acha que está socializando, às vezes você acha que está comunicando bem, mas não acontece dessa forma. Então isso tudo tem que ser bem analisado e por isso que depende muito de um bom profissional para te ajudar a esmiuçar todas essas características, entender se existe ou não essa dificuldade de comunicação e socialização e se isso é melhor explicado dentro do autismo. Então, antes de seguirmos para o segundo grupo, comente aqui. Você já percebeu essas características aí em você? Ou em outras pessoas? Ou no seu filho? Você conseguiu entender a diferença aí? E o que você acha? Comente aqui. Você acha que você se enquadra nesse grupo das pessoas que têm essas características? Ou você se enquadra nesse outro grupo das pessoas que têm o autismo? Então comente aqui que nós vamos conversar e eu vou responder você sobre isso. O segundo grupo é padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Isso inclui algumas questões. Primeiro, as estereotipias são os movimentos repetitivos. Isso nós podemos ter pessoas que fazem alguns movimentos por estar ansiosos, então você vai ver muita gente mordendo a boca, ou mexendo na mão, batendo em algum local, balançando a perna. Isso pode ser uma manifestação ali que está ansioso, que está aguardando algo, mas não necessariamente uma estereotipia. Agora pode ter outras pessoas que têm outros movimentos repetitivos, como por exemplo crianças que ficam balançando a mão, crianças que ficam pulando, ficam girando em torno de si, ou mesmo os adultos que ficam fazendo alguns movimentos, como por exemplo os dedos, com as mãos.
E isso é muito interessante, porque quando é a estereotipia mesmo, e isso mais correlaciona com o autismo, a gente vê em contexto de extremos de humor, que inicia ou que piora, ou que aumenta a intensidade. Então, mesmo nos momentos que tá com raiva, ou tá muito triste, ou tá muito irritado, e também nos outros momentos que tem uma euforia muito grande, se sente muito feliz, tá muito pra cima, realiza essas estereotipias. E o que difere das outras pessoas é que, no caso do autismo, é difícil para poder conter essas questões, e ele usa muito isso para se regular e para se sentir bem. E é difícil para conseguir controlar e ao mesmo tempo gera o prejuízo para ele nas coisas do dia a dia. Outro fato são os interesses restritos, e isso a gente chama de hiperfoco. Tem as pessoas que gostam muito de um determinado tema, de um determinado assunto, e gostam de estudar aquilo, ficam ali durante o tempo. As outras pessoas que têm o autismo têm esse hiperfoco e acaba ficando muito ligado e acaba esquecendo de várias outras coisas, de necessidades fisiológicas por isso. E o que muda muito é a intensidade em relação a esse hiperfoco. Quando é de uma forma muito intensa e que prejudica no dia a dia, prejudica no trabalho, na escola, é algo que liga o sinal de alerta para a gente pensar em relação ao autismo. Uma outra questão é a rigidez. Então, daquela dificuldade que uma pessoa pode ter de algumas mudanças. Por quê? Pode ser que tenha dificuldade da mudança porque ele estava preparando aquilo muito bem, estava confiando muito naquilo e aí mudou por algum motivo. Mudou o horário, ou não vai acontecer mais. Claro que a pessoa vai ficar chateada por isso, né? E o que muda de um outro sentido, do outro lado do autismo, quando tem essas mudanças, muda o horário, acontece algum imprevisto, isso gera um transtorno muito grande. Se sente muito irritado, muito incomodado, acaba atrapalhando a funcionalidade do dia inteiro. Do adulto, por exemplo, que não consegue trabalhar mais porque fica pensando naquilo que não deu certo. Então, essa rigidez é um fato que ocorre muito e que a gente tem que estar ligado e para vocês entenderem como que acontecem dos dois lados. E um último fator, que é a alteração de sensibilidade. A gente vai ver muitas pessoas que vai para uma festa e, nó, tá doido, barulho tá incomodando demais. Ou, por exemplo, não aguento ficar com essa roupa, etiqueta incomoda. Então várias pessoas têm isso, ou tem uma seletividade alimentar, não gosta de comer determinado tipo de comida. Então, existem pessoas que têm essas características, alterações sensoriais. Tem outras pessoas, como no caso do autismo, que tem uma dificuldade muito grande em relação a essa parte sensorial. O barulho incomoda muito, e aí sente dor no ouvido, ou mesmo se desconcentra demais com o barulho. Ou mesmo uma roupa, não usa outro tipo de roupa, outro tecido, se não for daquele, porque fica insuportável e não pode sair de casa com isso. Ou é um cheiro que incomoda demais, ou come pouquíssimos tipos de comida, ou é um grupo restrito ali de comida. E aquilo gera um incômodo muito grande. Então, esse é um outro fator que ocorre de diferente da alteração de sensibilidade quando acontece no autismo e quando acontece das outras pessoas típicas. E antes de eu seguir para a última informação, e vou dizer, a informação mais importante desse vídeo, me fala, dentro desse segundo grupo, o que você se reconheceu? Você entende que está no grupo das pessoas típicas, que tem algumas características correlacionadas, ou no grupo das pessoas atípicas, em que isso interfere muito no seu dia a dia? Então, comente aqui e vamos conversar sobre isso também. Então eu falei para vocês várias informações aí, para vocês entenderem de alguns exemplos dentro de cada grupo. Mas, o que é dito de acordo com o DSM? Prestem bastante atenção, isso é muito importante. O DSM-5 diz que, dentro das características do critério A, da dificuldade do comportamento social e na comunicação social, a pessoa tem que ter todas as características para falar que é autista. Então, se não tiver dificuldade do comportamento social e da comunicação social, não é autista. É um primeiro ponto. Do segundo grupo, que é o grupo B, eles falam que o DSM aponta que se você tiver 2 ou mais dos 4 que eu comentei, é considerado como autismo. Quais são os 4? Repetindo. A rigidez, a alteração de sensibilidade, as estereotipias e o hiperfoco. Então, se você, de acordo com o DSM-5, se você tiver 2 desse, você entra no grupo para falar que é o autismo. Então, se tiver dificuldade só de comunicação social e comportamento social,
mas não tiver rigidez, estereotipia, hiperfoco, alteração de sensibilidade, não é autismo também. E aí agora vamos falar da prática, que é o que eu quero explicar para vocês, para a gente sair só da teoria e vir para a prática. Eu desconheço um autista que não tenha as 4 características. Muitas vezes isso passa desapercebido. Pode não ser algo muito evidente, mas ela tem as 4 características. Às vezes passa por um momento da vida e depois aquilo se torna mais ameno, ou aquilo desaparece de uma certa forma, mas na minha prática, do que eu vejo dos meus pacientes, todos têm as 4 características. Então, a gente tem que entender o que é dito de acordo com o DSM, da parte teórica da ciência, e também correlacionar com a nossa prática clínica. Então, esses são os principais pontos. E aí, o que mais tem que ter para falar que é autismo? Então, primeiro, se as características não começarem na primeira infância, então não começar antes dos 6 anos, ou mais, na verdade, falando da prática. Na ciência, na teoria, no DSM-5, fala que é começar antes dos 6 anos. Mas a gente sabe que já nasce com isso. Então, se não começar a evidenciar ali nos primeiros anos, com 2, 3 anos, isso não é autismo. Se isso não gerar prejuízo funcional, então, se essas características não te prejudicarem no dia a dia, você é adulto, se as suas características não prejudicarem no seu trabalho, na relação com as outras pessoas, se isso não te gerar depressão, ansiedade ou se sentir muito, muito incomodado com isso, isso também não é autismo. E o mais importante, se não se explicar por outro transtorno, então, se todas as características são bem explicadas pelo autismo, aí é autismo. Se for explicado por um outro transtorno, não é autismo. Então, isso é a chave do diagnóstico do autismo. Se você se enquadrar dentro de tudo isso que eu falei, você é autista. Mas a grande dificuldade é você entender se, de fato, as características se enquadram dentro disso que eu te falei. Por isso nós estamos aqui, nós profissionais, para poder te ajudar, para você entender se as suas características são do autismo ou se é uma característica de personalidade sua. E me conte, você gostou desse conteúdo, desse vídeo? Então esse conteúdo foi feito especialmente para você, para que você tenha acesso a essa informação, porque a informação de qualidade, a informação correta, baseada em ciência, pode transformar a vida das pessoas. Muito obrigado por você ter vindo até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.